Até onde você acha que vai? Tai-hung parou no corredor. Respirou. Virou. Song-jook estava parado na entrada da sala, com aquela expressão de quem não faz esforço para parecer ameaçador porque não precisa. Vim buscar água. A essa hora. Não tem horário para ter sede. O homem ficou em silêncio por um segundo, olhando para o Tai com aquele olhar que avaliava e pesava ao mesmo tempo. Você sabe que não pode sair daqui. Eu sei. Então para de tentar. Tai ficou em silêncio. Não era concordância. Era o tipo de silêncio que você aprende quando não tem poder suficiente para discutir, mas tem orgulho suficiente para não ceder. Song-jook foi embora. Tai ficou parado no corredor por um tempo, depois que os passos do homem sumiram. E então foi buscar água de verdade. O contrato havia sido assinado há 3 semanas. Não era casamento no sentido legal. Era um acordo, aquele tipo de coisa que existe nos espaços entre a lei e o poder, onde quem tem um consegue contornar o outro. Song-jook havia sido cuidadoso com as palavras. Havia chamado de parceria, de arranjo temporário, de situação de conveniência mútua. A conveniência do lado de Tai havia sido simples e impossível ao mesmo tempo. Seu pai estava no hospital. A bala havia entrado pelo lado esquerdo do tórax, numa noite que havia começado como qualquer outra. Tai não havia estado lá. Havia chegado depois, com aquela chamada de hospital que transforma tudo que veio antes em antes e tudo que vem depois em depois. A cirurgia havia custado mais do que Tai tinha. Song-jook havia aparecido no corredor do hospital, como se casualidade, com aquela presença de quem está acostumado a aparecer onde não foi chamado e a ser recebido assim mesmo. Eu posso ajudar, ele havia dito. Com condições. Tai havia ficado olhando para o pai através do vidro da UTI, com os monitores e os tubos e aquela fragilidade que pessoas fortes às vezes têm quando estão deitadas e quietas. Quais condições? Song-jook havia explicado. Tai havia ficado em silêncio por um tempo longo. E então havia dito sim, porque não havia outra resposta disponível naquele momento. A mansão era do tipo que parece maior por dentro do que por fora, o que é difícil de fazer e que geralmente indica que alguém gastou muito dinheiro tentando impressionar. Tai havia chegado com uma bolsa que cabia no ombro e havia ficado parado na entrada olhando para o espaço com aquela expressão de quem está catalogando saídas antes de entrar. Havia guardas. Não uniformizados, o tipo discreto que é pior. Havia 2 filhos que Song-jook havia mencionado de passagem como detalhe irrelevante. O mais novo havia aparecido primeiro, na escada, com aquela postura de adolescente que não sabia bem o que estava vendo, mas que estava decidido a não demonstrar que não sabia. Você é a nova esposa do meu pai? Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Não exatamente. O que exatamente então? Essa é uma boa pergunta. O garoto havia ficado olhando para ele com aquela expressão. Meu nome é Jung. Tai. E você não parece o tipo de pessoa que meu pai normalmente traz para cá. Como é o tipo que ele normalmente traz? Jung havia ficado em silêncio por um segundo, com menos cara de que preferia estar em qualquer outro lugar. Tai havia dado uma risada pequena que havia saído antes que ele percebesse. E então havia chegado o mais velho. Jungkook havia descido a escada com aquela naturalidade de quem está no próprio território, com aquela postura específica de filho de homem poderoso que aprendeu desde cedo que espaços se ocupam antes de se pedir. Havia parado quando viu Tai. Havia ficado em silêncio por um segundo que era mais longo do que o necessário para processar uma informação visual simples. Quem é você? Tai. E o que você faz aqui? Seu pai me trouxe. Jungkook havia ficado olhando para ele com aquela expressão que não era exatamente hostil, mas que também não era bem-vinda. Por quê? Essa é outra boa pergunta. Jungkook havia ficado em silêncio por um momento. Você tem muitas boas perguntas sem resposta. Tai havia ficado em silêncio. Jung havia ficado observando os dois com aquela atenção de quem vai arquivar aquela informação para uso posterior. A primeira semana havia sido de aprender o espaço. Não que Tai houvesse sido deixado aprender livremente. Havia limites implícitos que se tornavam explícitos quando você tentava cruzá-los, daquele jeito que regras funcionam quando quem as impõe é do tipo que não as coloca no papel. O corredor da ala leste depois das 10 da noite, a garagem, a biblioteca que ficava trancada quando Song-jook estava em casa, as ligações depois das 8.
Tai havia mapeado tudo isso não porque planejava algo específico, mas porque havia aprendido, antes da mansão, que conhecer as fronteiras de um espaço é o primeiro passo para não ser pego de surpresa por elas. O que havia sido mais difícil de mapear era Jungkook, que aparecia em momentos inesperados com perguntas que não eram conversação casual, mas que também não pareciam interrogatório. Você gosta de ler? Tai havia olhado para ele com aquela expressão. Gosto. Por quê? A biblioteca estava aberta hoje. Vi você saindo de lá. Então você me segue. Não te sigo. Moro aqui. Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Sim, você mora aqui. E havia ido embora. Jungkook havia ficado parado, olhando para o espaço onde ele havia estado, com aquela expressão de quem estava tentando entender alguma coisa que ainda não fazia sentido. Bem, a conversa que mudou alguma coisa havia acontecido numa noite em que Tai havia ficado parado na varanda mais tempo do que havia planejado, olhando para o jardim com aquela expressão de quem está presente no corpo, mas em outro lugar completamente. Jungkook havia aparecido sem anunciar. Você não consegue dormir. Não era pergunta. Às vezes, Tai havia dito. Eu também. Tai havia ficado em silêncio. Jungkook havia ficado parado do lado, olhando para o mesmo jardim. Quanto tempo você vai ficar aqui? Tai havia ficado em silêncio por um momento. Não sei. Isso não é resposta. É a única que tenho. Jungkook havia ficado quieto. Você veio de onde? De uma vida que era diferente disso. Jungkook havia ficado olhando para ele. E você preferia? Não era pergunta também. Tai havia ficado em silêncio. Todo mundo prefere o lugar de onde veio quando o lugar onde está é difícil. Mas você ficou. Tai havia ficado olhando para o jardim por um tempo. Não tive escolha. Havia um silêncio. Jungkook havia ficado quieto com aquela informação de um jeito diferente do que ficava com outras informações, como se pesasse mais, e então havia dito em voz baixa: Eu vou descobrir o que está acontecendo. Tai havia virado para ele. Você não precisa. Preciso. Por quê? Porque algo está acontecendo nessa casa que não é certo. E eu prefiro saber do que não saber. Tai havia ficado em silêncio por um tempo. E depois de descobrir? Jungkook havia ficado quieto. Depende do que for. O que era havia chegado em partes ao longo dos dias, daquele jeito que verdades difíceis às vezes chegam, não de uma vez, mas em fragmentos que você vai juntando até que o quadro inteiro fica visível. Jung havia sido o primeiro a perguntar de forma direta. Era uma tarde, e os dois estavam na sala de jogos que Jung usava quando queria estar em algum lugar que Song-jook raramente frequentava. Você é quem ele trouxe por quê? Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Seu pai e meu pai tinham uma situação. Que tipo de situação? O tipo que não termina bem para um dos lados. Jung havia ficado quieto. E você é o lado que não terminou bem. Não foi meu pai que ficou do lado ruim primeiro. Mas sim, havia um silêncio. Seu pai tá bem? Tai havia ficado olhando para o chão por um segundo. Tá se recuperando. Jung havia ficado quieto. Sinto muito. Você não fez nada. Não. Mas meu pai fez. Havia algo naquilo que era mais pesado do que a maioria das conversas que Tai havia tido naquela casa. Jung havia continuado mais quieto. Ele fez muitas coisas. A maioria eu não sei completamente, mas sei o suficiente para entender que muitas pessoas chegaram nessa casa pelo mesmo motivo que você. Tai havia ficado em silêncio. Por que você me conta isso? Jung havia ficado em silêncio por um momento. Porque você é a primeira pessoa que chegou aqui com essa expressão. Que expressão? De que vai embora? Tai havia ficado olhando para ele. Eu tenho essa expressão? Você tem. E os outros não tinham? Jung havia ficado quieto. Os outros tinham a expressão de que iam ficar. Jungkook havia descoberto a parte sobre o pai de Tai numa noite que havia ficado acordado mais tarde do que o normal, na biblioteca que às vezes ficava aberta quando Song-jook estava em viagem de negócios. Havia documentos, não todos, o suficiente. Havia ficado parado olhando para aquelas páginas com aquela expressão de quem está vendo algo que não pode ser não visto depois. E havia ido até o quarto de Tai. Tinha batido na porta com aquela urgência contida de quem tem alguma coisa para dizer, mas que está tentando não acordar a casa. Tai havia aberto depois de um momento,
com aquela expressão de quem não estava dormindo assim mesmo. O que foi? Jungkook havia ficado em silêncio por um segundo. Preciso te contar uma coisa. Tae havia ficado parado. O que você descobriu? Jungkook havia falado. Havia ficado quieto depois que terminou, olhando para o Tae que havia ficado parado, ouvindo com aquela expressão fechada. Você sabia? Jungkook havia perguntado. De parte. Tae havia ficado em silêncio. Não sabia que havia documentação. Jungkook havia ficado quieto. Eu não sabia que meu pai era capaz disso. Tae havia ficado olhando para ele. As pessoas raramente sabem completamente o que as pessoas próximas são capazes. Isso não é consolo. Não era para ser. Havia um silêncio. O que você quer fazer com isso? Jungkook havia perguntado. Tae havia ficado em silêncio por um tempo. Quero ir ver meu pai. Eu te levo. Você pode fazer isso? Jungkook havia ficado quieto por um segundo. Posso. O hospital tinha aquela qualidade específica de hospitais de manhã cedo, quando a troca de turno ainda não aconteceu e os corredores têm aquela luz que não é bem noite, mas também não é dia. Tae havia ficado parado na porta do quarto do pai por um momento antes de entrar. Jungkook havia ficado do lado de fora sem ser pedido. O pai estava acordado, fraco, com aquela palidez de quem está se recuperando de algo sério, mas acordado. Você veio. Tae havia ido até a cadeira ao lado da cama. Claro que vim. Estava tentando te contatar. Eu sei. Tive dificuldade com o telefone. O pai havia ficado em silêncio por um momento, olhando para o filho com aquela expressão de pai que está lendo mais do que está sendo dito. Você tá bem? Tô. Tae. Tô passando. Você vai ficar bem. O pai havia ficado quieto. Aquele homem. Não fala agora. Mas ele. Não fala agora, pai. Você está se recuperando. Tudo o resto depois. O pai havia ficado em silêncio com aquela expressão de quem tem muito a dizer, mas que confia que o outro vai manejar. Tem alguém com você? Sim. Quem? Tae havia ficado em silêncio por um segundo. Um filho de Songjok. O pai havia ficado parado. Ele é bom, Tae havia dito. Não é igual ao pai. O pai havia ficado olhando para o filho com aquela expressão que misturava preocupação e algo mais difícil de nomear. Você está se cuidando? Tô tentando. O pai havia estendido a mão. Tae havia dado a mão. E ficaram assim por um tempo que não foi cronometrado, com o monitor fazendo aquele barulho quieto e a luz de manhã entrando pela janela. Na saída, Jungkook estava parado no corredor com 2 xícaras de café de máquina que claramente não eram boas, mas que eram o que havia disponível. Tae havia ficado olhando para as xícaras. Como você sabia que eu ia querer? Não sabia. Trouxe assim mesmo. Tae havia pego uma xícara. Obrigado. Como ele tá? Melhorando. Eles ficaram em silêncio no corredor do hospital, bebendo café ruim de máquina às 8 da manhã. Era o tipo de cena que não tem drama, que é só presença. Tae havia ficado olhando para Jungkook por um segundo. Por que você me ajuda? Jungkook havia ficado quieto. Porque posso. Isso não é resposta suficiente. Jungkook havia ficado em silêncio por um tempo. Você me perguntou uma vez o que eu ia fazer depois de descobrir o que estava acontecendo. Perguntei. Isso é o que eu faço depois de descobrir. Tae havia ficado olhando para ele. Você vai ter problemas com seu pai por isso. Já tenho problemas com meu pai por muito menos. Havia um silêncio. E então Jungkook havia dito sem construção. Você não deveria ter que estar aqui, nessa situação. Essa coisa toda é errada. Tae havia ficado quieto. Muitas coisas são erradas. Essa especificamente. Tae havia ficado olhando para o chão por um segundo. Sim. A visita à mãe de Jungkook havia sido mais complicada do que qualquer coisa que Tae havia esperado. Não a mãe em si. A mãe era do tipo de mulher que faz você se sentir bem-vindo antes de saber o motivo. Com aquele jeito de receber que não pergunta tudo de uma vez, mas que deixa você sentir que pode contar se quiser. O complicado havia sido Jungkook, que havia ficado diferente dentro daquela casa, mais leve de alguma forma, como alguém que respirava de um jeito diferente quando estava fora do espaço do pai. A mãe havia preparado comida. Havia olhado para o Tae com aquele olhar que avalia de forma gentil. Você é o que o Jungkook trouxe. Sou. E você é diferente das pessoas que ele normalmente traz.
Jungkook havia ficado com aquela expressão. Mãe, só estou observando. A mãe havia ficado olhando para o Tae por um segundo. Como você está? Tae havia ficado em silêncio por um momento. Passando. A mãe havia assentido com aquela compreensão de quem já passou também. Mais tarde, quando Jungkook havia ido buscar alguma coisa na cozinha, a mãe havia ficado do lado de Tae com aquela expressão. Ele faz isso. O quê? Fica do lado de quem precisa. Desde pequeno, não importa o custo. Tae havia ficado em silêncio. Você tá me avisando? Não. Tô te dizendo que você pode confiar. Tae havia ficado olhando para ela. Por que você me conta isso? Porque ele não vai contar. E alguém deveria. Havia algo que havia mudado depois da visita à mãe de Jungkook. Não era algo que podia ser nomeado diretamente. Era mais como um ajuste de temperatura, aquela coisa que acontece quando duas pessoas que foram educadas a guardar se dão conta simultaneamente de que estão guardando coisas que a outra pessoa provavelmente já sabe. Eles haviam voltado para a mansão em silêncio. Mas era um silêncio diferente dos anteriores. Mais tarde, numa tarde que havia sido mais quieta do que o normal porque Songjok estava fora, Tae havia ido até a varanda e encontrado Jungkook já lá. Eles haviam ficado em silêncio por um tempo. Você vai à mãe sempre que pode, Tae havia dito. Jungkook havia ficado quieto. Quando consigo. Ela parece uma boa pessoa, é a melhor. Havia um silêncio. Você sente falta dela dentro de casa? Jungkook havia ficado olhando para o jardim. Não é exatamente saudade. É mais que essa casa não tem... Não sei como descrever. Ela tem energia. Falta energia. Tae havia ficado em silêncio. Eu entendo isso. Eu sei que você entende. Havia um silêncio diferente dos outros. Jungkook havia ficado olhando para o jardim por mais um tempo. Tae, quando você sair daqui, o que vai fazer? Tae havia ficado em silêncio. Ir buscar meu pai. Quando ele estiver bem o suficiente. Ir embora. Ir para onde? Para onde for diferente disso. Jungkook havia ficado quieto. E se não tiver jeito de sair? Tae havia ficado olhando para ele por um momento. Sempre tem jeito. Você tem certeza? Não, mas prefiro agir como se tivesse. Havia uma qualidade naquela resposta que Jungkook havia ficado com ela por tempo depois. O aniversário havia chegado de um jeito que aniversários às vezes chegam dentro de situações complicadas, como um detalhe que o mundo insiste em ter, mesmo quando você não está no estado certo para recebê-lo. Não era aniversário de Tae, era da mãe de Jungkook. Jungkook havia mencionado isso numa tarde com aquela expressão de quem estava pensando em voz alta. Ela nunca faz grande coisa, mas eu gosto de marcar. Como você costuma marcar? Cozinho para ela. Você cozinha? Tento. Havia um silêncio. Ela gostaria que você fosse lá? Jungkook havia ficado olhando para ele. Você quer ir? Tae havia ficado em silêncio. Não estou convidado. Estou convidando agora. A celebração havia sido pequena e exatamente do tamanho certo. A mãe havia ficado com aquela expressão quando os dois chegaram. Aquela mistura específica de surpresa e não surpresa que mãe tem quando alguém faz algo que ela esperava que fizesse, mas que não havia pedido. Jung havia aparecido mais tarde, com aquele jeito dele de aparecer onde as coisas importantes estão acontecendo. Havia bolo. Havia aquela comida que Jungkook havia passado a tarde preparando com mais atenção do que normalmente havia para qualquer outra coisa. E havia aquela atmosfera específica de família reunida fora do espaço do pai. Tae havia ficado observando Jungkook naquele ambiente, naquele estado de alguém que era diferente fora da mansão, mais real, mais presente. A mãe havia percebido que Tae estava observando. Havia ficado do lado dele por um momento. Ele não mostra para qualquer pessoa esse lado. Tae havia ficado em silêncio. Então eu deveria me sentir especial? A mãe havia ficado com aquela expressão. Você deveria se sentir visto. Havia algo naquilo que havia chegado num lugar que Tae não havia esperado. Na volta para a mansão, tarde, com a cidade passando pelas janelas do carro e os dois em silêncio, havia chegado um ponto onde o silêncio havia ficado de um jeito específico. Tae havia ficado olhando pela janela. Jungkook havia ficado olhando para frente. Em algum momento, Jungkook havia dito sem virar. Eu não quero que você fique nessa situação. Tae havia ficado em silêncio. Você já disse. Sei.
Mas quero dizer de novo porque na primeira vez não disse completamente. Tai havia virado levemente. O que você não disse completamente? Jungkook havia ficado em silêncio por um tempo. Que a razão pela qual não quero que você fique nessa situação não é só porque a situação é errada. É porque você especificamente não deveria estar aqui. Tai havia ficado quieto. Isso é diferente de dizer que a situação é errada? É, porque significa que se fosse outra pessoa, eu ficaria com raiva do que meu pai fez, que é certo, mas não ficaria com isso no peito do jeito que fico. Havia um silêncio que durou mais do que os outros. Tai havia ficado olhando pela janela por um tempo. Você é complicado. Você também. Eu sei. Song-jook havia notado. Esse era o problema de viver na casa de alguém que tinha passado a vida observando pessoas por interesse próprio. Era difícil mudar de comportamento sem que fosse percebido. Havia chegado uma tarde em que Song-jook havia chamado Jungkook para uma conversa que Tai havia visto da janela. Os dois no jardim, com aquela postura que comunicava sem precisar de palavras. Jungkook havia voltado com aquela expressão fechada. O que foi? Tai havia perguntado. Ele sabe. Que ele sabe o quê? Que existe alguma coisa entre a gente. Tai havia ficado em silêncio. E o que ele disse? Jungkook havia ficado quieto por um momento. Coisas que não vou repetir. Tai, não foram boas. Havia um silêncio pesado. Você vai fazer o que ele quer? Jungkook havia olhado para ele. Não. Mas vai ter consequência. Sempre tem. Não é isso que muda o que é certo. Tai havia ficado olhando para ele por um tempo, com aquela expressão de quem está avaliando o peso de uma afirmação. Você tem muita convicção para as coisas. Você não tem? Tenho. Mas já aprendi que convicção sem poder é complicado. Jungkook havia ficado quieto. Então a gente consegue poder. Como? Ele havia ficado em silêncio. Aqueles documentos que eu encontrei. Tai havia ficado parado. Você quer usar isso? Se precisar. Isso pode complicar muito a situação. Já está complicada. Havia um silêncio. Tai havia ficado olhando para ele por um momento. Se você fizer isso, vai se meter num problema com seu pai que não tem volta. Eu sei. Você tem certeza? Jungkook havia ficado em silêncio por um segundo. Tenho. Tinha uma firmeza naquilo que não era impulsiva. Era do tipo que vem de quando você pensa em algo por tempo suficiente. A confrontação havia chegado de um jeito que confrontações às vezes chegam. Não no momento planejado, mas no momento em que as coisas transbordam do espaço onde estavam sendo contidas. Song-jook havia chegado no corredor tarde da noite e havia encontrado os dois. O que se seguiu foi do tipo que não tem versão bonita. Song-jook havia falado, com aquele tom que usava quando queria que o que dizia chegasse como peso. Tai havia ficado quieto. Jungkook havia ficado do lado. E então havia dito alguma coisa que ninguém havia pedido que dissesse, mas que precisava ser dito. Tinha a ver com os documentos, com o que eles continham, com o que poderia ser feito com eles. Song-jook havia ficado parado com aquela expressão. Você está me ameaçando. Estou te avisando. Você sabe o que eu posso fazer com você. Sei. E você sabe o que eu posso fazer com você. A diferença é que o que eu posso fazer com você é maior. Havia um silêncio que era diferente de todos os outros silêncios que aquela casa havia tido. Jung havia aparecido no corredor naquele momento, com aquela expressão de quem havia ouvido mais do que deveria, mas que tinha decidido aparecer de qualquer jeito. E havia ficado do lado do irmão, sem dizer nada. Só ficado. Song-jook havia ficado olhando para os dois filhos. Havia alguma coisa naquele momento que era sobre mais do que o que estava sendo dito. Era sobre o fato de que algumas batalhas são vencidas, não com argumentos, mas com a disposição de ficar de pé, quando o outro está esperando que você se afaste. Song-jook havia saído. Nos dias que se seguiram, havia um silêncio diferente na mansão. Não o silêncio de tensão, o silêncio de depois que algo foi decidido, mas as consequências ainda estão chegando. Jung havia encontrado Tai numa tarde. Você vai embora? Tai havia ficado em silêncio por um momento. Em breve. Jung havia ficado quieto. Bom, Tai havia olhando para ele. Bom, você não deve ficar aqui. Nunca deveria ter vindo. Não tive escolha na época. Eu sei, mas vai ter agora. Havia um silêncio. Você vai ficar bem? Tai havia perguntado.
Jung havia ficado com aquela expressão. Sempre fico. Como você consegue? Aprendi a criar espaços que ele não consegue chegar. A minha cabeça é um desses espaços. Tai havia ficado olhando para ele. Você é mais forte do que parece. Jung havia ficado em silêncio. Você também. A última conversa com Song-jook havia sido mais curta do que Tai havia esperado. O homem havia chamado no escritório numa tarde, com aquela postura de quem havia recalibrado, mas que não havia perdido completamente a convicção de que controlava o espaço. Havia dito que o arranjo estava encerrado, não com generosidade, com a lógica fria de quem calcula que segurar não valia mais o custo de segurar. As contas do hospital do seu pai estão pagas, ele havia dito. O acordo foi cumprido da parte que me compete. Tai havia ficado em silêncio. Da parte que me compete também. Havia um silêncio. Song-jook havia ficado olhando para ele. Meu filho. Tai havia ficado quieto. Isso não é da sua conta. O homem havia ficado em silêncio. Não vai durar. Tai havia ficado olhando para ele. Coisas que duram ou não dependem do que você acha. E havia saído. A bolsa tinha cabido no ombro quando chegou e cabia agora. Tai estava parado na entrada da mansão com a mesma bolsa e aquela expressão diferente da que havia chegado. Não mais catalogando saídas, simplesmente parado. Jungkook havia descido a escada. Havia ficado parado na entrada também. Eu te levo. Não precisa. Preciso. Tai havia ficado em silêncio. Por que você sempre insiste nas coisas que eu digo que não precisa? Porque geralmente você precisa e está acostumado a não pedir. Havia um silêncio. Tai havia ficado olhando para ele. Você é complicado. Você já disse isso. Continua sendo verdade. Jungkook havia ficado com aquela expressão. Você vai continuar assim para sempre? Chamando as coisas de complicado quando elas são outras coisas? Tai havia ficado quieto. Que outras coisas? Jungkook havia ficado em silêncio por um momento. Coisas que você ainda não está pronto para nomear. Tai havia ficado olhando para ele por um tempo. E se eu nunca estiver? Vou esperar. Você vai esperar? Jungkook havia ficado quieto. Tô esperando. O pai havia tido alta do hospital 2 semanas depois. Tai havia ficado do lado, com a irmã que havia aparecido e que era do tipo de pessoa que preenche um espaço de uma forma que faz o espaço parecer mais completo, com aquela energia específica de quem é mais nova e que ainda acredita que tudo se resolve. A família havia voltado para casa, uma casa diferente da mansão em todos os sentidos. Menor, com aquela presença de vida que espaços grandes às vezes não têm, com as marcas de pessoas que usam os espaços de verdade. Tai havia ficado parado na porta por um segundo antes de entrar, com o pai, com a irmã, com aquela coisa de família que havia parecido muito distante por um tempo, e havia entrado. Jungkook havia aparecido 2 semanas depois, não com aviso, não com cerimônia. Havia batido na porta de um apartamento que Tai havia se mudado com o pai e a irmã, numa tarde de sábado que não tinha nada de especial. Tai havia aberto. Havia ficado parado olhando para ele. Você encontrou. Não foi difícil. Você não devia ter procurado. Jungkook havia ficado em silêncio. Já que dei trabalho para te achar, posso entrar? Tae havia ficado quieto por um segundo. Depois havia aberto a porta mais. Eles haviam ficado na sala do apartamento, com 2 cafés que Tai havia feito e que eram melhores do que os do hospital. Jungkook havia ficado olhando ao redor com aquela atenção. É diferente da mansão. Muito diferente. Melhor? Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Sim. Jungkook havia assentido. Meu pai. Tai havia ficado em silêncio. Tá lidando com as consequências? Jungkook havia dito. As coisas que estavam nos documentos. Vai levar um tempo, mas vai ser resolvido. Você se expôs por isso. Precisava ser feito. Tai havia ficado olhando para ele. Você vai ficar bem? Jungkook havia ficado em silêncio por um momento. Fico melhor aqui do que lá. Havia um silêncio. Tai havia ficado olhando para o café. Você disse que ia esperar. Disse. Por quê? Jungkook havia ficado quieto. Porque você é a pessoa mais honesta que eu já conheci. E as pessoas honestas às vezes demoram mais para chegar em certas coisas porque pesam mais antes de dizer. E eu prefiro esperar do que forçar algo que não está pronto.
Tai havia ficado em silêncio por um tempo longo. E se eu disser que talvez esteja ficando mais pronto? Jungkook havia ficado muito quieto. Então vou ficar mais perto. Tai havia ficado olhando para ele. Isso foi uma declaração ou um aviso? Jungkook havia ficado com aquela expressão. Você decide. Havia um silêncio. Tai havia ficado em silêncio por um momento. É uma declaração, então. Jungkook havia ficado em silêncio. É. Não tinha sido de um dia para o outro. Não é assim que as coisas acontecem quando as duas pessoas envolvidas são do tipo que pesa antes de falar e que guarda antes de mostrar. Havia sido em partes ao longo de semanas. As ligações que começaram como atualizações práticas sobre a situação com Songjok e que foram virando outras coisas. As visitas à mãe de Jungkook, que Tai havia começado a fazer porque havia gostado dela de um jeito genuíno, independente de qualquer outra coisa. A Jung, que havia aparecido no apartamento uma tarde, com aquela expressão de quem não vai anunciar que veio, mas que veio, e que havia ficado e conversado com o pai de Tai, com aquela seriedade de adolescente que tem mais peso do que parece. E Jungkook, que havia ficado do lado em cada parte, que havia esperado, que havia ido buscar quando Tai havia saído sem dizer onde ia. Que havia dito, numa das noites em que os dois haviam ficado na varanda do apartamento com a cidade embaixo, você podia ter me contado mais cedo sobre o que estava acontecendo. Eu teria ajudado. Tai havia ficado em silêncio por um momento. Não sabia se podia confiar. E agora sabe? Tai havia ficado em silêncio. Acho que sei. Acho ou sabe? Havia um silêncio. Sei. A última coisa que ficou de fora e que precisa ser contada é sobre o que Tai havia pensado naquela primeira noite na mansão, quando havia ficado parado no quarto, olhando para o teto com aquela expressão de quem havia assinado algo que não havia querido assinar, mas que havia assinado assim mesmo. Havia pensado que ia aguentar o tempo necessário e ir embora e não olhar para trás. Havia imaginado que seria simples, no sentido de que a clareza do objetivo, sair, ia tornar tudo entre o começo e o fim em detalhe navegável. Não havia imaginado um garoto na escada com aquela postura de filho de homem poderoso que ainda não sabe completamente que tipo de homem quer ser. Não havia imaginado uma conversa na varanda às 3 da manhã. Não havia imaginado o café de máquina no hospital, ou a mãe que abriu a porta como se esperasse, ou o irmão mais novo que às vezes dizia coisas mais pesadas do que a idade permitia. Não havia imaginado que olhar para trás fosse ser tão diferente do que havia planejado. Mas foi. E estava olhando. E o que via, do lado de Jungkook numa varanda de um apartamento que era diferente da mansão em todos os sentidos que importavam, era que algumas coisas que começam errado chegam em lugares que não eram esperados, mas que são certos. Não rapidamente, não linearmente, mas chegam. E esse era um lugar onde ele havia chegado, que era suficiente, que era mais do que suficiente, que era deles. Fim. Mas deixa eu voltar para o começo porque tem coisas que ficaram de fora e que explicam o que veio depois. A primeira é sobre a noite em que Tai havia assinado o contrato. Não havia sido imediato. Songjok havia apresentado o papel e Tai havia ficado parado olhando para ele por um tempo que havia parecido mais longo do que provavelmente foi. Havia pensado em alternativas, havia tentado calcular outras saídas. Havia ficado parado naquele corredor do hospital, com a cabeça fazendo aquele tipo de cálculo que o desespero às vezes acelera, e não havia encontrado nenhuma que deixasse seu pai vivo. Então havia assinado, e havia ido embora com Songjok naquela noite, olhando pela janela do carro para a cidade que passava, pensando que ia aguentar e depois sair, e que tudo o que estava no meio era temporário. O temporário havia durado mais do que esperado. E havia mudado mais do que esperado também. Não tudo, mas o suficiente. A segunda coisa é sobre Jung e o que ele havia sentido quando Tai havia chegado. Havia reconhecido alguma coisa. Não era a primeira vez que alguém chegava naquela casa por um motivo que não era escolha completamente livre. Era a primeira vez que alguém chegava com aquela expressão específica, aquela mistura de resignação e de recusa, como se a pessoa houvesse concordado com o que estava acontecendo, mas não houvesse concordado por dentro. Era uma distinção que Jung entendia. Havia aprendido a fazer essa distinção sobre si mesmo também, nos anos de viver na casa do pai, de aprender a navegar um espaço que era ao mesmo tempo lar e prisão, aquela coisa paradoxal que às vezes é a única que existe.
Havia ficado do lado de Tai não por estratégia, por reconhecimento. A terceira coisa é sobre Jungkook e aquela primeira noite na varanda. Havia chegado lá sem intenção específica. Havia acordado às 3 da manhã com aquela inquietação que às vezes chegava e que não tinha nome, mas que significava que algo não estava resolvido. Havia ido até a cozinha, depois até a sala, e então havia visto a luz da varanda. Havia ido até lá. E encontrado Tai parado olhando para o jardim com aquela expressão de quem está presente no corpo, mas em outro lugar. Havia ficado em silêncio por um momento, avaliando se entrava ou não naquele espaço. E então havia entrado. Não porque havia calculado que seria uma boa ideia, porque havia algo naquela figura parada no escuro que havia puxado um fio dentro dele que não sabia bem o que era, mas que havia puxado. A conversa que se seguiu havia sido mais honesta do que qualquer conversa que havia tido dentro daquela casa por muito tempo. E havia ido dormir depois, pensando não no que havia sido dito, mas naquele jeito que Tai havia ficado quieto antes de responder, como se pesasse cada palavra antes de soltar. Era um jeito diferente de estar no mundo. E Jungkook havia ficado pensando naquilo mais do que havia esperado. A cena do hospital tinha mais do que foi contado. Quando Tai havia entrado no quarto do pai e Jungkook havia ficado do lado de fora, havia uma coisa que havia acontecido que ninguém havia visto. Jungkook havia ficado parado no corredor por um momento e havia ficado pensando no que havia nos documentos, no que seu pai havia feito. Na extensão de um comportamento que havia imaginado de uma forma, mas que nos documentos havia dimensões que não havia calculado completamente. E havia ficado com aquela coisa específica que aparece quando você descobre que alguém que faz parte de quem você é fez algo que contradiz quem você quer ser. Não era só raiva, era mais complicado do que raiva. Era o processo de ter que separar o que você herdou do que você escolhe ser, que é um processo que algumas pessoas nunca fazem e que outras fazem durante anos. Jungkook estava começando a fazer ali, naquele corredor de hospital, com 2 cafés de máquina na mão e aquela percepção de que o que ele ia fazer nas próximas semanas ia ter consequências que não podiam ser desfeitas. E havia decidido assim mesmo. E tem a cena da biblioteca que ficou de fora. Havia sido numa tarde em que Songjok estava fora e a casa tinha aquela qualidade diferente que tinha quando o peso que uma pessoa carrega num espaço temporariamente levanta. Tai havia ido até a biblioteca. Havia ficado olhando para as prateleiras com aquela atenção de quem está em paz num espaço de livros, aquela coisa específica de pessoas que cresceram com livros e que sentem a diferença. Jungkook havia entrado depois. Havia ficado olhando para Tai, olhando para os livros. Você gosta muito de ler. Sim. De que tipo? Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Do tipo que fica com você depois, que muda levemente como você vê alguma coisa. Jungkook havia ficado quieto. Você tem algum assim? Vários. Me fala um. Tai havia ficado em silêncio pensando. Havia mencionado um título. Jungkook havia ficado em silêncio. Nunca li. Você deveria. Por quê? É sobre alguém que aprende a distinguir o que escolheu do que foi escolhido por ele. E como fazer isso sem perder o que é bom do que foi herdado. Havia um silêncio. Parece que você escolheu esse livro de propósito para me dizer com o livro o que não está dizendo diretamente. Tai havia ficado com aquela expressão. Pode ser. Jungkook havia ficado olhando para ele. Isso é manipulação literária. É comunicação indireta. É a mesma coisa. Tai havia dado aquela risada pequena. Talvez. A conversa sobre o que havia acontecido com o pai de Tai tinha sido mais longa do que o que foi contado. Quando Tai havia contado em partes, havia detalhes que havia guardado não por cálculo, mas porque havia coisas que ainda eram difíceis de dizer em voz alta, que ficavam guardadas não porque eram secretas, mas porque ainda não tinham chegado no ponto de serem contadas. Havia ficado um silêncio depois de uma parte específica. Jungkook havia ficado quieto por um tempo. E então havia dito, você carregou isso sozinho. Tai havia ficado em silêncio. Não tinha outra opção. Tinha. Você podia ter pedido ajuda? A quem? Jungkook havia ficado em silêncio. Qualquer pessoa que você confiasse. Não confiava em ninguém suficiente. Havia um silêncio. E agora? Tai havia ficado olhando para ele por um momento. Agora tem algumas pessoas.
Mais de uma? Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Seu irmão me surpreendeu. Jung surpreende todo mundo. Ele é assim. E sua mãe? Jungkook havia ficado quieto. Ela é assim também. E você? Tai havia dito, sem construção. Havia um silêncio. Você me surpreendeu. Jungkook havia ficado quieto por um tempo longo. Bom ou ruim? Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Bom. A confrontação com Song-jook tinha tido mais do que foi contado. Antes de Jung aparecer no corredor, havia uma troca entre Jungkook e o pai que havia sido mais direta do que qualquer troca que os dois haviam tido antes. Song-jook havia dito coisas sobre poder e sobre o que significava ter poder e sobre o que acontecia com pessoas que tentavam ir contra quem tem poder. Jungkook havia ouvido tudo e então havia respondido com aquela voz que era diferente das outras vezes. Não mais jovem do que experiente, não mais filho do que pessoa, só ele dizendo o que havia chegado a dizer depois de semanas de pensar. Havia falado sobre os documentos, sobre o que continham, sobre o que podia ser feito com eles. E havia dito algo que o pai não havia esperado, que era que não estava ameaçando por estratégia. Estava avisando porque, mesmo com tudo que havia descoberto, Song-jook continuava sendo seu pai. E havia uma parte de Jungkook que preferia que o pai fosse dado a chance de recuar antes que qualquer outra coisa acontecesse. Song-jook havia ficado em silêncio com aquilo por um tempo. Era do tipo de homem que entendia cálculo, que entendia custo-benefício. E havia algo naquele aviso que havia calculado e que não havia gostado do resultado. E quando Jung havia aparecido do lado de Jungkook, o cálculo havia ficado mais claro ainda. Song-jook havia ido embora. Não com derrota exatamente, com aquela retirada tática de quem sabe que o momento não é o certo. Tem também o que havia acontecido entre Jung e Tai depois da confrontação. Haviam ficado sozinhos por alguns minutos, os dois no corredor. Jung havia ficado em silêncio por um momento. Você tá bem? Estou. Sério. Tai havia ficado olhando para ele. Estou, Jung. Sério. Havia um silêncio. Ele vai tentar de novo, Jung havia dito. Não agora. Mas vai tentar. Eu sei. Mas vai ser diferente porque agora tem provas e tem a gente. Tai havia ficado quieto. Por que você ficou do lado dele? Do Jungkook? Sim. Jung havia ficado em silêncio por um momento. Porque ele é meu irmão. Só isso? Não. Também porque ele estava certo. E quando a pessoa certa precisa de alguém do lado, faz sentido ficar. Tai havia ficado olhando para ele. Você vai ficar bem aqui? Depois que eu for. Jung havia ficado em silêncio. Sempre fiquei. Mas vai ser diferente. Vai. Mas diferentes podem ser bons. Havia um silêncio. Você é mais velho do que parece, Tai havia dito. Jung havia ficado com aquela expressão. Você é o segundo a dizer isso. O primeiro foi quem? Minha mãe. Oh, e tem a cena da mãe de Jungkook com Jung que ficou completamente de fora. Era depois do aniversário, quando Tai e Jungkook haviam ido buscar alguma coisa na cozinha e a mãe havia ficado com Jung por alguns minutos. Você veio, ela havia dito. Vim. Você está bem? Jung havia ficado em silêncio por um momento. Melhor agora. Por causa de quem está lá? Jung havia ficado quieto. Em parte. Ela havia ficado olhando para o filho mais novo. E você vai ficar bem quando ele não estiver mais lá? Ele não vai sumir da minha vida. Só vai sair daquela casa. Como você sabe? Jung havia ficado em silêncio por um segundo. Porque ele é assim. E porque o Jungkook vai fazer isso acontecer. A mãe havia ficado em silêncio. Seu irmão ficou diferente. Jung havia assentido. Ficou. Bom diferente ou preocupante diferente? Jung havia ficado em silêncio por um momento. Bom, o tipo de diferente que acontece quando alguém encontra alguma coisa que importa. Ele estava precisando disso. A mãe havia ficado olhando para o corredor onde os outros dois estavam. Cuida dele. Sempre cuido. Eu sei, mas digo para ele também. Tem a última cena da mansão que ficou de fora. Era amanhã antes de Tai ir embora. Havia acordado antes do sol e havia ficado parado no quarto por um tempo, olhando para o espaço que havia habitado por semanas, mas que nunca havia virado seu. E havia pensado numa coisa específica. Havia entrado naquele lugar sem escolha,
e havia construído dentro daquele lugar sem escolha algumas coisas que eram completamente escolhidas. A confiança em Jung, que havia chegado devagar. O respeito pela mãe de Jungkook, que havia chegado mais rápido. E aquela outra coisa com Jungkook, que não havia ainda nome claro, mas que havia chegado assim mesmo. Havia pensado que às vezes os lugares que menos esperamos nos ensinam coisas que não estávamos procurando aprender. E então havia pegado a bolsa e havia ido embora, com as coisas que havia trazido e mais algumas coisas que não estavam na bolsa quando chegou. A última cena que falta é sobre a segunda visita de Jungkook ao apartamento, que havia sido diferente da primeira. Na primeira havia sido incerto. Havia a dúvida de como seria recebido, aquela tensão de quando você foi a um lugar porque precisava ir, mas não sabe se vai ser bem recebido. Na segunda, havia uma familiaridade que havia chegado sem que os dois houvessem decidido que chegaria. Tai havia aberto a porta com aquela expressão que era diferente da mansão, mais leve, mais presente. Havia deixado Jungkook entrar. A irmã havia aparecido do corredor com aquela curiosidade específica de quem é mais nova e que acha que tem direito a avaliar quem aparece. Quem é você? Jungkook. E por que você está aqui? Tai havia ficado com aquela expressão. Ji. O quê? Só perguntei. Pode ir brincar. A irmã havia ficado olhando para Jungkook por um segundo adicional com aquela avaliação de 15 anos. Você parece ok. Obrigado. Não era elogio, era análise. E havia ido embora. T havia ficado com aquela expressão. Desculpa. Não precisa. Ela é direta. É um problema às vezes. Jungkook havia ficado com aquela expressão de quem está tentando não sorrir. É um traço de família. Tai havia ficado olhando para ele. Tá me chamando de direto? Tô te chamando de honesto. É diferente. Como é diferente? Direto é jeito de comunicar. Honesto é quem você é. Havia um silêncio. Tai havia ficado olhando para ele por um momento. Você melhorou em dizer coisas. Aprendi com alguém. Com quem? Jungkook havia ficado em silêncio. Com alguém que pesa cada palavra antes de falar. Que aprendi que palavras pesadas valem a pena esperar. Tai havia ficado em silêncio por um tempo. E quando você espera, o que você faz? Fico. Só fica? Fico. E presto atenção. Havia um silêncio que era diferente dos outros silêncios que haviam compartilhado. Tai havia ficado olhando para o chão por um segundo. Jungkook. Que? Obrigado por ter ficado. No corredor do hospital? Em tudo. Jungkook havia ficado em silêncio por um tempo. De nada. Foi fácil. Não foi fácil. Foi mais fácil do que qualquer outra coisa que eu podia ter feito. Tai havia ficado quieto. Como assim? Jungkook havia ficado em silêncio por um momento. A alternativa era não ficar. E essa alternativa era impossível. Havia um silêncio. E então Tai havia dito, mais baixo, você disse que ia esperar. Estou esperando. E se eu disser que não precisa mais esperar? Jungkook havia ficado muito quieto. Então paro de esperar. O silêncio que se seguiu era do tipo que não precisa de mais nada para ser o que é. Não foi dramático. Foi simples da forma que as coisas são quando são certas. E é essa a história. Não toda ela. As histórias nunca cabem completamente em qualquer versão que se conta delas. Mas é a parte importante. Sobre alguém que chegou num lugar que não havia escolhido e que encontrou, dentro desse lugar, algumas coisas que eram completamente suas. Sobre dois que vieram de lugares diferentes, com histórias diferentes, com jeitos diferentes de estar no mundo, e que chegaram no mesmo lugar assim mesmo. Não rapidamente, não sem custo, mas chegaram. E quando chegaram, ficaram. Todo dia, em cada coisa pequena, em cada escolha que renova a de escolha anterior. Contrato. Não o que foi assinado num corredor de hospital por falta de opção. O que foi escolhido depois. Esse é o que vale. Fim. Dela, tem mais algumas coisas que ficaram de fora e que valem ser contadas porque completam a história de um jeito que ela precisa ser completada. A primeira é sobre o que Tai havia sentido quando Jungkook havia aparecido no hospital com 2 cafés de máquina. Não havia sido o gesto em si, embora o gesto fosse bom. Era o timing.
Havia uma coisa específica que Tai havia aprendido ao longo de uma vida que tinha tido seus momentos difíceis antes do contrato e do hospital, que era a diferença entre pessoas que aparecem quando você está bem e pessoas que aparecem quando você está passando por alguma coisa. A maioria aparece quando você está bem. É mais fácil, é mais agradável, não exige nada. Aparecer quando alguém está num corredor de hospital às 8 da manhã, depois de não ter dormido e não ter comido direito, é diferente. É escolhido de um jeito que é diferente. E Jungkook havia aparecido, com 2 cafés de máquina que provavelmente eram ruins, mas que eram o que havia, daquele jeito que às vezes as coisas certas chegam na forma disponível e não na forma ideal. Tai havia ficado com aquilo. A segunda é sobre o que havia acontecido entre a saída da mansão e a primeira visita de Jungkook ao apartamento. Havia sido um período de ajuste, não dramático, mas real. O pai havia saído do hospital e havia voltado para casa com aquela qualidade de quem está se recuperando, mas que ainda precisa de tempo antes de estar completamente de volta. A irmã havia ficado mais próxima do que o normal, daquele jeito que pessoas às vezes ficam depois de sustos, com aquela qualidade de quem descobriu que a presença importa antes que ela seja óbvia. E Tai havia ficado navegando aquele novo normal enquanto parte da cabeça ficava num lugar diferente. Não na mansão, naqueles meses, e nas pessoas que havia encontrado dentro deles. A mãe de Jungkook havia mandado mensagem depois de alguns dias, só verificando se estava bem, com aquela energia dela que não exigia resposta, mas que deixava claro que estava disponível. Jung havia mandado uma mensagem mais curta ainda, que havia sido só um áudio de 10 segundos de alguma coisa que ele estava ouvindo, sem contexto, sem explicação. Tai havia ficado olhando para a mensagem do Jung por um momento e então havia rido, porque era exatamente o jeito do Jung de dizer que estava pensando nele, sem dizer que estava pensando nele. E havia respondido com outro áudio de 10 segundos de outra coisa, igualmente sem contexto. Era uma forma de comunicação. A terceira coisa é sobre aquela tarde na biblioteca que tinha mais do que foi contado. Depois que Tai havia mencionado o livro, havia um momento de silêncio que havia durado mais do que o necessário. Jungkook havia ficado olhando para a prateleira com aquela expressão de quem está pensando em alguma coisa que não tem muito a ver com livros. Você disse que o livro é sobre distinguir o que foi escolhido do que foi herdado. Tai havia ficado em silêncio. Disse: Você acha que todo mundo tem que fazer isso? Não todo mundo. Mas quem tem pais que fizeram coisas que a pessoa não faria, sim. Jungkook havia ficado quieto por um tempo. Meu pai. Tai havia ficado em silêncio. Não precisa falar sobre ele. Eu quero. Havia um silêncio. Ele não sempre foi assim, ou pelo menos não sempre mostrava assim. Quando era criança tinha uma versão diferente dele, mais presente, menos sobre poder e mais sobre família. Quando mudou? Jungkook havia ficado em silêncio por um momento. Não sei se mudou ou se sempre foi assim, e só foi ficando mais visível com o tempo. É difícil saber. Tai havia ficado em silêncio. Você não precisa entender completamente para saber o que você quer ser. Eu sei o que quero ser. Jungkook havia dito aquilo com aquela firmeza que não era impulsiva. Como você sabe? Porque o oposto do que ele é muito claro. Tai havia ficado olhando para ele. Isso é um jeito, o melhor jeito que encontrei. E tem a cena depois da confrontação que ficou completamente de fora. Depois que Song-jook havia ido embora e o corredor havia ficado quieto, Jung havia olhado para o irmão. Você tá bem? Tô. Jungkook. Tô. Jung havia ficado em silêncio por um segundo. Ele vai tentar te punir por isso. Eu sei. Como você vai lidar? Jungkook havia ficado quieto. Da mesma forma que venho lidando. Com o que tenho disponível. Jung havia ficado em silêncio. Os documentos. Sim, você realmente faz isso. Faço. Havia um silêncio. Você sabe que eu fico do seu lado nisso. Eu sei. Jung havia ficado olhando para o corredor onde Tai havia ido. E você sabe que isso que você sente por ele. Jungkook havia ficado quieto. O que você acha que eu sinto? Jung havia ficado com aquela expressão de quem tem 15 anos, mas que às vezes parece ter mais. Algo que faz você fazer coisas que você não faria por qualquer outra pessoa nessa casa.
Havia um silêncio. Jungkook havia ficado em silêncio por um tempo. Jung havia sentido. Tá bom. Só tá bom? Só isso. Tá bom. E tem a última cena de todas que ficou de fora porque precisava ficar para agora. Era uma noite, semanas depois de Tai ter saído da mansão, depois que o pai havia se recuperado o suficiente para ficar sozinho, depois que a irmã havia voltado para a escola, depois que as coisas haviam voltado para um ritmo que era novo, mas que era funcional. Tai estava parado na janela do apartamento olhando para a rua quando o telefone vibrou. Era Jungkook. Uma mensagem curta. Posso passar? Tai havia ficado olhando para a mensagem por um segundo e havia respondido. Pode. Jungkook havia chegado com aquele jeito dele, sem cerimônia, mas sem invasão. Havia ficado parado na entrada com aquela expressão de quem está verificando se é bem-vindo antes de ocupar mais espaço. Tai havia aberto a porta mais. Eles haviam ficado sentados na sala por um tempo, com o chá que Tai havia feito porque era tarde demais para café, em silêncio que era confortável. Em algum momento, Jungkook havia dito, você tá diferente aqui. Como diferente? Mais você. Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Eu era eu na mansão também. Era. Mas aqui é mais. Havia um silêncio. Tai havia ficado olhando para a xícara. Você também tá diferente. Como? Mais leve. Jungkook havia ficado quieto. É porque você não tá mais naquele lugar. Como assim? Tai havia ficado em silêncio. Quando você estava lá, havia sempre aquele peso, de estar num espaço que era do seu pai, de saber que podia ser ouvido, de calcular o que devia ou não fazer. Aqui não tem esse peso. Jungkook havia ficado olhando para ele. Você presta atenção nisso? Eu presto atenção, mais do que deixa mostrar. Tai havia ficado com aquela expressão. Você também. Havia um silêncio que era diferente. E então Jungkook havia dito, muito quieto. Eu tô gostando disso. De quê? De estar aqui, com você, dessa forma. Tae havia ficado em silêncio por um tempo. Que forma? Sem urgência, sem coisa acontecendo. Só aqui. Havia um silêncio. Eu também. Tae havia dito. Também o quê? Gostando disso. Jungkook havia ficado quieto com aquilo. E havia algo naquele momento que era pequeno e que era ao mesmo tempo tudo. Que era dois que haviam chegado num lugar por caminhos complicados e que haviam chegado assim mesmo. Que estavam aqui, sem contrato, sem obrigação, por escolha, a mais simples e a mais real de todas as escolhas. Fim. Mas tem mais uma coisa, pequena mas importante. É sobre o Jung e o que havia acontecido nele ao longo de todo esse período. Havia ficado do lado, sempre. Mas havia uma coisa que não havia dito em voz alta para ninguém, que era que aquele período havia mudado alguma coisa nele também. Não de forma dramática. Jung não era do tipo de coisa dramática. Mas havia ficado observando o irmão fazer escolhas difíceis com convicção e havia reconhecido, aos 15 anos, com todo o peso que 15 anos às vezes tem, que havia um jeito de existir numa casa que é do pai de uma forma que não te faz ser do pai. Que você podia herdar o endereço sem herdar o caráter. Jungkook havia descoberto isso de um jeito. Jung havia descoberto de outro. E havia algo naquele período que havia ensinado os dois de formas diferentes, mas que havia chegado no mesmo lugar. Que você escolhe quem você é. Todo dia. Com cada coisa pequena. Jung havia ficado mais quieto nos dias depois de Tai ir embora. Não de um jeito triste. De um jeito de quem estava processando. A mãe havia percebido numa chamada de vídeo. Você tá diferente. Tô pensando em muita coisa. Boa ou ruim? Jung havia ficado em silêncio por um segundo. Boa. Acho que boa. A mãe havia ficado com aquela expressão. Você parece mais certo. O que é mais certo? Como alguém que sabe o que quer ser. Jung havia ficado quieto. Talvez. E a penúltima cena é sobre o pai de Tai e o que havia acontecido depois que soube completamente. Tai havia contado com cuidado. Não de uma vez. Em partes que o pai conseguia absorver à medida que ia ficando mais forte. O pai havia ficado em silêncio com cada parte. E quando Tai havia terminado, o pai havia ficado parado por um tempo, olhando para o filho com aquela expressão de pai que está com muita coisa, mas que não sabe por onde começar.
Você deveria ter me dito. Você estava no hospital, mas você carregou sozinho. Eu precisava carregar. Não precisava. Tai havia ficado em silêncio. Você teria saído do hospital para resolver. No estado em que estava, o pai havia ficado quieto. Você é muito parecido com sua mãe. Tai havia ficado em silêncio. Ela carregava as coisas sozinha? Quando achava que era necessário. Você aprendeu com ela. Havia um silêncio. Ela era assim porque precisava ou porque queria. O pai havia ficado em silêncio por um momento. As duas coisas. Como você. Tai havia ficado olhando para o pai. E então o pai havia dito, mais quieto: esse menino, o filho dele, Jungkook, ele é bom? Tai havia ficado em silêncio. É o oposto do pai. O pai havia ficado em silêncio por um momento. Isso é suficiente? Não só isso, mas também. O pai havia ficado quieto. Você gosta dele? Não era pergunta. Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Estou descobrindo. O pai havia ficado com aquela expressão de pai que entende mais do que a frase comunica. Tudo bem. Como tudo bem? Tudo bem descobrir. E a última cena de todas. Era um sábado à tarde, um daqueles sábados que não tem evento específico, mas que tem uma textura própria, mais quieta, mais de estar do que de fazer. Jungkook havia chegado no apartamento com alguma coisa comprada na padaria, daquele jeito que havia começado a virar hábito, sem que os dois tivessem decidido que seria hábito. O pai de Tai estava na sala lendo. Havia ficado olhando para Jungkook por um segundo com aquela avaliação de pai. Jungkook havia ficado parado, aquela postura de quem sabe que está sendo avaliado e que não está tentando fugir da avaliação. Você é o Jungkook. Sou. O pai havia ficado em silêncio por um momento. Pode entrar. Obrigado. E havia entrado. Tai havia aparecido do corredor com aquela expressão levemente surpresa. Você chegou? Cheguei. Trouxe alguma coisa. Tai havia olhado para o que Jungkook havia trazido. Você sabia que eu gostava disso. Aprendi. Tai havia ficado em silêncio por um segundo. Você presta muita atenção, só nas coisas que importam. Havia um silêncio. E então a irmã havia aparecido do corredor com aquela velocidade de quem não perde nada. Você trouxe para mim também? Jungkook havia ficado com aquela expressão de quem não havia planejado isso, mas que havia comprado em quantidade suficiente por instinto. Trouxe. A irmã havia pego e ido embora com a velocidade que havia chegado, sem mais cerimônia. Tai havia ficado com aquela expressão. Você vai precisar se acostumar com ela. Jungkook havia ficado olhando para ele. Já estou me acostumando. Como você sabe? Ela me avaliou na primeira vez com aquela expressão que dizia tudo. Na segunda vez fez uma pergunta. Na terceira, não disse nada. Progresso. Tai havia dado aquela risada que saía antes que ele percebesse. E Jungkook havia ficado com aquela expressão de quem conseguiu alguma coisa que queria conseguir. E havia um jeito naquilo que era simples e que era tudo. Que era o dia a dia de duas pessoas escolhendo estar no mesmo lugar, sem contrato, sem urgência, com todo o tempo que havia na frente. Fim de verdade. Tem mais algumas coisas que completam a história? É sobre o que havia acontecido com o contrato em si. Não o emocional, o legal. Song Joong havia firmado aquele acordo de forma que o deixasse com controle, mas que também o deixasse vulnerável se certos documentos viessem a público. E Jungkook havia descoberto exatamente isso. O que se seguiu nas semanas depois de Tai sair havia sido uma série de negociações que ninguém havia anunciado, mas que todos sabiam que estavam acontecendo. O advogado de Song Joong havia contatado alguém. Termos haviam sido discutidos. Acordos haviam sido redesenhados. O resultado havia sido simples no papel e complicado na realidade, que era que Song Joong havia recuado das posições que dependiam do contrato com Tai, incluindo a situação do pai dele. As contas do hospital continuaram pagas. Não por generosidade, por cálculo, porque revogar esse pagamento seria uma linha que cruzava do custo aceitável para o custo que não valia. Tai havia ficado sabendo de partes disso por Jungkook. Não de uma vez. Como você conseguiu isso? Havia perguntado numa tarde. Jungkook havia ficado em silêncio por um momento. Meu pai é do tipo que entende custo-benefício. Quando o custo ficou maior que o benefício, ele recalibrou. E os documentos?
continuam existindo, em lugares que garantem que ele se comporte. Tai havia ficado em silêncio. Você pensa muito adiante. Aprendi que não pensar adiante tem consequências que você descobre tarde demais. E tem o que havia acontecido entre Jungkook e a mãe depois de tudo. Havia sido uma tarde, algumas semanas depois de Tai ter saído, quando Jungkook havia ido até a casa dela, não com motivo específico, mas com aquela necessidade, às vezes, de simplesmente estar num lugar que sente certo. A mãe havia ficado do lado dele numa varanda pequena com 2 cafés que eram bons, aqueles que alguém faz quando tem tempo e cuidado. Você parece diferente. Jungkook havia ficado em silêncio por um momento. Diferente como? Como alguém que tomou uma decisão importante. Tomei várias. Ela havia ficado olhando para ele. Sobre ele. Sim. Como você está com isso? Jungkook havia ficado em silêncio por um tempo. Com o que especificamente? Com o que você sente? Ele havia ficado quieto. Ainda estou descobrindo como funciona isso tudo. Mas não com medo, só descobrindo. A mãe havia ficado com aquela expressão. Isso é bom. Como você sabe? Porque o medo paralisa. Descobrir é movimento. Havia um silêncio. Você vai cuidar bem dele. Não era pergunta. Vou tentar. Você não precisa tentar. Você faz. Jungkook havia ficado olhando para ela. Como você sabe? Porque quando você se importa com alguém de verdade, o cuidado não é esforço. É natural. Havia um silêncio. E você se importa de verdade com ele. Jungkook havia ficado em silêncio por um tempo. Sim. A última coisa que ficou de fora é pequena, mas é a que fecha o ciclo. Era sobre a primeira vez que Tai havia chamado Jungkook pelo nome de um jeito diferente. Não diferente de volume, diferente de peso. Havia sido numa conversa por telefone, numa das ligações das semanas entre a saída da mansão e a visita ao apartamento, quando os dois estavam falando sobre alguma coisa prática relacionada à situação com Songjok. Em algum ponto, no meio da conversa, Tae havia dito o nome dele de um jeito que Jungkook havia notado antes que conseguisse nomear o porquê de ter notado. Havia ficado em silêncio por um segundo depois. Tae havia continuado falando sobre a coisa prática sem perceber. Mas Jungkook havia ficado com aquilo. E havia ficado pensando, depois que a ligação terminou, no que era diferente naquele momento. Havia chegado a uma conclusão simples. Era a diferença entre falar com alguém e falar para alguém. E naquele momento tinha sido falar com, que era o tipo de coisa que você nota antes de poder nomear, e que fica. E assim, essa história chegou onde chegou. Não com certeza desde o começo, com chegada gradual, com o tempo necessário que cada um precisava. Com tudo o que veio antes, que não era bom, mas que era real e que havia ensinado alguma coisa. Sobre o que você escolhe quando não tem escolha. Sobre o que constrói quando o material disponível não é o ideal. Sobre quem aparece quando você precisa de alguém que apareça. Contrato. Não o que foi assinado por necessidade, o que foi escolhido depois, em cada ligação, em cada visita ao apartamento com alguma coisa da padaria, em cada irmão mais novo que avalia antes de aceitar, em cada mãe que abre a porta como se esperasse, em cada noite na varanda olhando para o mesmo jardim ou para a mesma rua, em cada café feito do jeito que a outra pessoa gosta, em cada nome dito diferente. Esse era o contrato que importava, renovado todos os dias, por escolha. Fim.